entendi bem esse conceito de campo elétrico. Mas será que não existe uma outra maneira de representar esse campo? Sei lá, um tipo de representação que desse a possibilidade de visualizar esse campo. Na verdade, existe sim, Rosinha. Existe uma representação que é feita através das linhas de força desse campo elétrico. Linhas de força. Imagine uma carga elétrica positiva, que vamos chamar de Q. E em cada ponto da vizinhança de Q, vamos representar os vetores campo elétrico E1, E2, E3 e assim por diante. Vamos imaginar também que estes vetores estão dispostos de uma forma que, se pudéssemos prolongar o segmento de cada um deles, todos eles passariam pela carga Q, como se fossem, por exemplo, os raios de uma roda de bicicleta, certo? O campo seria representado desta forma, que pode se chamar de radial. E essas linhas com flechas saindo da carga Q indicam a direção do campo em cada um dos pontos pelos quais elas passam. Essas linhas são chamadas de linhas de força ou linhas de campo. Agora, se a carga Q fosse negativa, o campo ainda seria radial, mas as linhas de força estariam invertidas, isto é, indo na direção da carga Q e não saindo dela. Tudo bem, mas e no caso de duas cargas iguais, mas de sinais contrários? Como ficaria? Bom, de fato, nem sempre as linhas de campo são tão simples como essas, né, Rosinha? Bom, mas vamos então imaginar essa situação que você mesma sugeriu. Bom, vamos chamar essas duas cargas de Q1 e Q2. Esse tipo de conjunto onde as cargas são iguais, mas de sinais contrários, recebe o nome de dipolo. E como seriam então as linhas de campo de um dipolo? Bom, para que a gente possa imaginar como seriam, pense antes numa carga de prova positiva, que nós vamos batizar com a letra Q minúscula. E as duas cargas, Q1 e Q2. A carga de prova, então, vai ser atraída pela carga negativa e repelida pela carga positiva. Usando o conceito de campo que a gente acabou de ver, podemos dizer que tanto a carga positiva como a negativa vão produzir um campo no ponto P. Desses dois campos somados, resultará um outro campo como este. Podemos também obter o campo resultante para muitos pontos ao redor das duas cargas, utilizando o mesmo procedimento. Assim, vamos construir as linhas de campo para o dipolo, que ficaria como esta figura. E além do dipolo, existe também um outro conjunto de corpos carregados que recebe o nome de capacitor de placas paralelas. Ele é formado por duas placas planas carregadas com a mesma quantidade de cargas, mas com sinais opostos. Do mesmo modo que você já viu, se uma carga de prova Q for colocada num ponto qualquer entre duas placas do capacitor, ela vai ser atraída pela carga negativa e repelida pela carga positiva, ou seja, os campos de cada uma das placas vão agir no mesmo sentido. Vão empurrar a carga de prova no sentido da placa negativa. Assim, o campo resultante vai apontar essa direção e, portanto, as linhas de campo também. Outro aspecto do capacitor é que, se nós colocarmos uma carga de prova perto da placa positiva, ela vai ser repelida por essa placa com uma grande força, ou, em outras palavras, pode-se dizer que o campo dessa placa nesse ponto é grande. E, ao mesmo tempo, ela vai ser atraída pela placa negativa com uma força menor. E do mesmo modo, pode-se dizer que o campo dessa placa, neste ponto, é pequeno. Mas os dois campos estão no mesmo sentido. Então, a carga de prova vai ser empurrada na direção da placa negativa, por um campo que é a soma dos dois campos das duas placas. Mas se a carga de prova estiver perto da placa negativa, ela vai ser atraída na sua direção com grande força e, ao mesmo tempo, repelida pela placa positiva por uma força pequena. Naquele ponto, o campo da placa negativa é grande e o campo da placa positiva é pequeno. E do mesmo modo que você já viu no caso anterior, os dois campos estão empurrando a carga de prova em direção à placa negativa. Em ambos os casos, o valor do campo vai ser sempre o mesmo, qualquer que sejam os pontos considerados. Assim, entre as duas placas de um capacitor de placas paralelas, o valor do campo é sempre o mesmo. E além de ter sempre o mesmo valor, tem também sempre a mesma direção. Podemos então dizer que esse campo é uniforme.
Chegamos deste modo à conclusão de que um campo numa certa região do espaço é uniforme, se nessa região sua direção, sentido e valor forem constantes. Bom, foi bastante informação para uma teleaula, não foi? Que tal refrescar a memória de tudo o que você viu com uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é campo elétrico. Aprendeu também o que são linhas de campo e conheceu alguns conjuntos de duas cargas iguais e sinais contrários, o dipolo e o capacitor de placas paralelas. No seu livro de estudos, você vai encontrar mais explicações pormenorizadas de tudo que você assistiu na teleaula de hoje. Além de resolver exercícios que vão ajudar você a aperfeiçoar tudo que já aprendeu. Até a próxima. Tchau!